Fala, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre uma importante ferramenta dentro da área de suprimentos, que é o TCO, Total Cost Ownership. Por que essa ferramenta ela é tão valorizada, né, nos dias de hoje? Porque ela consegue demonstrar tudo aquilo que o comprador precisa ter para tomar uma decisão certa. Ou seja, aquela situação que existe, né, e sempre existiu de vamos ter três cotações e tal, isso pode e deve ser é, continuado, né? Isso deve acontecer, mas ela precisa vir com uma ferramenta um pouco mais robusta para que nós tenhamos a certeza que o que estamos comprando é a melhor possibilidade, a melhor opção para dentro da empresa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta, vamos trazer aqui o que é o TCO na prática, mostrar algumas situações que nós, compradores, precisamos ter no nosso dia a dia. E se vocês ficarem com dúvidas ou quiserem fazer algum questionamento, coloca aí nos comentários que eu estou vendo aqui e respondo para vocês, ou deixo para depois da live eu responder nos comentários, ou até se vocês não quiserem, podem mandar diretamente para mim que eu respondo para vocês de forma particular. Então vamos lá, o que é o TCO, né? Quando a gente fala sobre esse processo, o que é ele na verdade? É um tipo de avaliação, né, essencial para as empresas, independente do tamanho do projeto do segmento. Eu falo muito isso. O TCO, ele não vai colocar uma barreira se você tem uma empresa grande ou pequena. Eu já vi compradores usando brilhantemente o TCO, por exemplo, para a compra de um computador. Então, isso é muito bom. E uma vez que essa ferramenta ela vai analisar os custos de compra, né, de todos aqueles fatores que permeiam o que você está adquirindo, né? Ao aprender, quando você aprende, né, realmente a calcular o TCO, os gestores de compras e procura, eles com isso vão começar a ter uma visão exatamente da despesa em relação ao que é o custo e benefício de uma forma muito mais ampla, clara e precisa, tá, pessoal? E ela vai contribuir significativamente para a tomada de decisão. A partir do resultado do TCO, é possível, por exemplo, nós analisarmos a aquisição que se pretende fazer, se é realmente vantajosa para o negócio, no ponto de vista, por exemplo, da área financeira. Ou você pode utilizar o TCO para analisar se aquela parte da configuração ela está atendendo tecnicamente, ou seja, isso acontece também porque essa métrica nessa ferramenta ela fornece uma percepção importante ao longo prazo, tá, pessoal? Quando vocês usam o TCO de uma maneira mais assertiva, você vai estar trabalhando a longo prazo e vai revelar ali o que parece, o que é vantajoso na hora da compra e não irá gerar mais gastos, o que a gente chama de gastos ocultos, né? O TCO ele vai literalmente descortinar aquele assunto, tá, pessoal? Quando a gente fala, né, dos fatores que influenciam o TCO para nós calcularmos, você tem que sempre imaginar algo que você está ali dentro do seu escopo e você tem que ter realmente a criatividade para você inserir mais coisas que você quer trabalhar e, principalmente, pessoal, conversem com os seus fornecedores. O seu fornecedor, ele sabe mais do que você na parte da entrega do produto do serviço. Então, os seus fornecedores, eles podem te mostrar ali coisas que você mesmo não consegue trabalhar. Eu vou contar uma história breve para vocês que aconteceu comigo, tá? Eu estava numa empresa e precisava trocar uma frota de veículos e foi me dado lá a especificação e a empresa já tinha alguns veículos e eu precisava trocá-los para modelos mais novos. E naquele momento da troca estavam entrando aqui no Brasil uns carros importados e de umas marcas que ainda não tinham grande peso no mercado, mas eram marcas muito bacanas, os carros muito. E que hoje em dia continuam aí, tá? E os carros naquela época muito bacanas, com vários atrativos, né, diferentes e tal. E eu, né, fui conhecer esses carros e tal, e, poxa, achei lindo, o motor super atraente sobre o ponto de vista da funcionalidade e tal. Trouxe aquilo para dentro da empresa, comparei com o que a empresa já tinha, que eram modelos nacionais,
e na parte de conforto era muito melhor e tal. E fiz ali o comparativo e, poxa, beleza, foi aprovado com unanimidade, as pessoas, os gestores, né, que receberam aqueles carros e toda a operação também, ficaram muito felizes de receber aquele carro super novo, tecnologicamente e tal. Bom, depois de 2, 3 meses, eu comecei a ver o que eu tinha feito e o equívoco que eu tinha cometido de não ter rodado, junto a uma ferramenta como o TCO, todos os pontos que eu deveria ter analisado. Por exemplo, eu não analisei a parte de cobertura da troca de peças, da manutenção dos carros. Eu não analisei o quanto que aquelas peças, novas peças, né, para aqueles carros novos, eles estariam disponíveis. Eu não analisei aonde estavam as grandes concessionárias para fazer a manutenção daqueles carros. Ou seja, eu deixei um monte de coisa fora da minha linha de comparação entre os produtos que eu estava comprando, e acabou aquilo me custando muito mais caro. Muito. Por quê? Os carros começaram a ficar parados, os carros começaram a entrar em processos que não poderiam andar mais por causa de troca de peça, ou não tinham a manutenção devida e tal, e eu tive que começar a alugar outros carros, né, para não deixar ali a frota desabastecida, né? E a empresa começou a ter um gasto muito maior que ela previa, que eu previ dentro daquela compra essa muito simples, né, teoricamente, eu vamos dizer assim, na minha arrogância de não querer usar uma ferramenta como o TCO, então, e até de não conhecer também uma ferramenta como o TCO, e eu acabei deixando aquilo ali para trás e foi um custo desnecessário. Então, quando vocês estiverem trabalhando com essa parte de análise de propostas, é muito necessário que vocês usem o TCO para que vocês possam fazer uma análise correta, né? Quando a gente fala, né, do TCO, essa métrica é essencial, de impacto ali financeiro, que você vai operar ali o ativo, né, ou o sistema ao longo da sua vida útil, e entendam isso. Você compra produtos esperando que ele fique ali com você dentro ali da sua vida útil, né? E existem dentro do TCO algumas razões pelas quais é importante nós realizarmos o uso dessa ferramenta. Por exemplo, quando a gente fala, né, de tomada de decisão informada do TCO, ele considera não apenas o preço de compra inicial, como eu comentei com vocês, que foi o caso ali do carro que eu comprei, né? Mas também de custos diretos e indiretos, como instalação, manutenção, suporte, descarte, ou seja, o TCO. Vocês, que eu lembro que eu falei da parte de criatividade, é muito importante que vocês tenham uma análise, por exemplo, o que fazer depois com aquele produto que você comprou. Você vai fazer, como é que você vai fazer o descarte? E isso tem custo. E o TCO te coloca exatamente nesse ponto. Isso vai permitir, por exemplo, que os tomadores de decisão, para quem você vai pedir autorização, né, eles avaliem todas as alternativas com base em custos totais e não em custos de parcelas, né, ou custos que não estão ali todos eles amostras. E não vai ser só apenas o preço, né? Você tem outras coisas que você vai olhar. Uma outra coisa é economia, tá, pessoal? Ao longo prazo. Compreender o TCO, ele vai ajudar a você a identificar oportunidades de economia. Por exemplo, um produto mais caro com menor custo de manutenção pode ser mais vantajoso que ao longo prazo. Lembra do carro que eu comentei com vocês? Ou seja, você tem que observar o que é vantajoso também ao longo prazo. E a alocação de recursos adequados, né? O TCO vai permitir o quê? Planejar e alocar recursos de forma muito mais eficiente, ou seja, você vai evitar aquelas surpresas, né, desagradáveis financeiras e vai ajudar a otimizar o seu orçamento quando a gente fala sobre a importância do TCO. Quando a gente cria, né, os fatores que influenciam nesse cálculo do TCO, o TCO pode incluir o hardware, o software, o gerenciamento de mão de obra, ele pode incluir a capacidade do armazenamento de recursos de processamento, além de qualquer custo gerado por tempo, por exemplo, de inatividade, tá, pessoal? E um dos custos que a gente tem que imaginar é esse custo de aquisição.
que são custos de aquisição? São gastos com a compra, por exemplo, de um veículo, incluindo impostos, taxas, juros, descontos. Quem gosta da parte tributária, o TCO é muito importante nos cursos de gestão tributária que eu dou pela To Be Supply. É muito importante que vocês saibam todas as taxas, impostos, que aquilo está que você está comprando e vem dentro, né, vem carregado, né, e o TCO você consegue desmembrar isso muito. E os custos operacionais também você coloca ali dentro quando você faz o TCO, que são custos, por exemplo, com o uso do veículo, combustível, se você precisa, por exemplo, de um pedágio, seguro, licenciamento, ou seja, tudo isso você tem que imaginar que vai estar alocado ali dentro do custo seu, dentro do seu processo. Custos de manutenção, isso é muito importante, que você vai ver ali as revisões periódicas, serviços de recapagem, sistema de gestão de frotas e outros serviços como esse, custo de depreciação e de oportunidades, tá, pessoal? Esse também é um custo muito importante, são gastos relacionados ali à perda do valor do veículo ou do equipamento, do produto ao longo do tempo e a possibilidade de quê? De você investir em outras alternativas muito mais rentáveis ali com o que você tem naquele momento ali dentro da sua linha. Dentro do TCO, quando a gente roda TCO, né, a gente sempre tem que imaginar que nós temos ali o TCO, é uma métrica, como eu falei, sobre custos. Acho que vocês já devem ter percebido sobre isso. E uma informação importante que vocês precisam, que nós, compradores, precisamos ter, é sobre a referência que tem subdivisões, tá, pessoal? Que representa ali a natureza da operação envolvida. Então, quando você estiver conversando com seu tributário, com sua área financeira, e eles perguntarem qual é a natureza da operação envolvida, você pode ir pelo lado, se é uma operação direta, né, um custo direto, ou um custo indireto daquele processo que você está fazendo. Então, vamos lá. O custo indireto e o custo direto. Custo direto são características que se referem ali a quantificação dos itens do produto, tá, pessoal? O exemplo de um custo direto é materiais, mão de obra e energia elétrica utilizados na fabricação de um produto específico. Ele vai variar ali de acordo com o produto ou com o serviço oferecido, tá, pessoal? A gestão desse processo é crucial para quê? Porque você mantenha ali uma assertividade e uma lucratividade da sua empresa. Agora vamos falar dos custos indiretos. Não podem, marquem aí o que eu estou dizendo, não podem ser atribuídos a um produto e a um serviço específico. São necessários, os custos indiretos são necessários para a operação geral da empresa, mas, olha o importante, grifem e marquem isso que eu estou falando, não estão relacionados ao nosso processo produtivo, tá, pessoal? Geralmente são considerados custos fixos que não variam com a produção ou venda. Exemplos dos custos indiretos, administrativos, por exemplo, custos administrativos, aluguel de instalações ou outros gastos essenciais para que você trabalhe. Lembrando que a identificação, né, pessoal, correta desses custos vai ser fundamental para que você calcule o custo de produção e tome ali as decisões estratégicas. Dentro dessa linha, você precisa trabalhar muito bem o que é um custo direto e o que é um custo indireto, para você saber ali como que você vai estar operando todo esse processo. Quando a gente fala, né, em definir o custo de vida de um ativo, isso também é uma outra coisa que geralmente nós compradores, nós da área de compra, né, de suprimentos, logística, almoxarifado, a gente está sempre nos perguntando, né, geralmente, quanto maior, né, a vida útil de um item, mais vantajosa é a sua aquisição, pois ela vai diminuir os gastos a médio e a longo prazo, tá, pessoal? Quando a gente precisa definir o custo de vida de um ativo, é importante que todos nós consideremos fatores como, por exemplo, vida útil de um bem. Quando você se depara com isso, vida útil de um bem, ela vai se referir, então, ao período, tá, pessoal, na qual a empresa
pretende fazer o quê? Utilizar aquele ativo. O valor do bem ele vai ser depreciado ao longo do período. Existem alguns fatores que podem, então, fazer o quê? Alterar a vida útil, que inclui, por exemplo, regime de trabalho, obsolescência, né, da tecnologia. Nós estamos vendo aí que a tecnologia está cada vez mais rápida, então vocês têm que observar essa obsolescência da tecnologia, o uso inadequado, né, é uma outra linha também da vida útil, tipo de manutenção aplicada, tá, pessoal? E diferente do que a gente imagina, nós temos a vida útil econômica, tá, pessoal? Presta bem atenção, vida útil de um bem, mas tem a vida econômica dele. Essa vida econômica, pessoal, é bom a gente separar muito bem isso. Ela é aplicada a ativos imobilizados, que deve ser ali, obviamente, depreciado da forma consistente e aprovada, tá, pessoal? A revisão, quando a gente fala de vida útil econômica, a revisão das vidas úteis, né, que a gente fala, é essencial para que nós possamos entender ali as normas contábeis e gerenciais adequadas que nós estamos ali lidando o ativo mobilizado da empresa. Por isso, eu sempre comento com vocês, e é uma coisa que vocês não podem deixar nunca de ter. Trabalhar com nossos clientes internos, trabalhar com as nossas áreas que estão ali, que nos suportam, né, que nos dão suporte, é muito importante. Nós precisamos parar de criar barreiras, nós temos que criar pontes entre as áreas. Então, a área tributária, a área financeira, a área jurídica, são áreas importantíssimas para que nós possamos, compradores, trabalhar com a alocação dos custos de maneira adequada. Ou seja, você precisa conversar muito com a sua área financeira, a sua área tributária, para que você possa entender, por exemplo, se é lucro presumido, se é lucro real, se a sua área tributária precisa daquele cálculo do ICMS, se ela precisa ser creditada ou não precisa ser creditada, porque ali vai depender de uma estratégia, inclusive, da empresa, da área de gestão financeira. Ou seja, não cabe mais ao comprador ele se isolar dentro da bolha dele de compras e trabalhar sem ele olhar para os lados e pedir muita ajuda, pedir muita e ter necessidade de conhecer. O TCO faz exatamente isso. Você abre um leque de opções dentro dessa ferramenta que você pode muito bem observar com as outras áreas e fazer um documento conjunto, um documento a várias mãos, né? Um documento que você pode ali trabalhar com a sua área. Então, quando a gente fala do TCO, eu falei para vocês da vida de um bem, né, e a vida econômica, que você tem a vida, o ciclo de vida, né, onde você vai avaliar os custos ao longo do tempo, incluindo ali aquisições, manutenção, desmontagem. Isso hoje é muito importante, as áreas de produções. A área de produção ela conta muito com esse custo, né? A gente hoje vê dentro do mercado de óleo e gás, quando a gente observa o mercado de óleo e gás, hoje está acontecendo, né, o desmonte das plataformas de petróleo que já estejam aí em fase de declínio da sua produção, ou seja, o descomissionamento dessas plataformas. Então, isso também é um custo que precisa estar ali dentro da sua planilha. Obviamente, eu joguei isso muito para cima, né, a falar de uma plataforma, mas é óbvio que as grandes operadoras de petróleo, elas hoje já começam a observar esse custo, né? E elas devem observar esse custo. Se eu vou pegar aquele produto, né? Produto no sentido do FPSO ou da plataforma, e eu vou vender aquela plataforma, ou eu vou dar um destino, ou eu vou fazer o descomissionamento, e quanto vai me custar esse descomissionamento? Imagina se lá atrás a empresa tivesse feito todo aquele cálculo, tudo aquilo que ela imaginou que o campo de petróleo iria dar de grana, né, para ela, e ela chega no momento que ela tem que fazer aquele descomissionamento, ela tem que pagar por aquele descomissionamento, e ela não previu isso no custo do projeto. Ou seja, aí você pode estar tomando uma grande parte do lucro, né, do projeto que foi vendido, do lucro da empresa, e todos nós sabemos que suprimentos precisa maximizar o valor ali do que está sendo vendido, né? Ou seja, é aquele mantra que eu sempre falo durante os meus cursos, durante as consultorias. Eu ensino você a comprar mais
eu ensino a você a comprar bem para você vender mais, ou seja, é uma coisa que nós, compradores, precisamos sempre ter. Saber todos os custos, porque a gente não quer dar um prejuízo ali no projeto, de maneira que o projeto vai ficar ali no negativo. Então, esse custo de ciclo de vida, você precisa considerar fatores como o uso esperado, né? A natureza, como eu falei, a obsolescência da tecnologia, e lembrar que calcular esses custos ele vai se tornar fundamental para você tomar decisões estratégicas e prever o fluxo de caixa da empresa, tá, pessoal? E se você precisar trabalhar com mais apuração em relação a isso, você tem que buscar ali a forma estratégica de você entender a parte financeira, a parte tributária do seu processo, beleza? Até aqui tudo bem? Se não, coloca as dúvidas que eu respondo ou no final, ou deixo para responder depois para vocês, ou vocês me mandam uma mensagem direta, tá, pessoal? E aí a gente fala agora o que considerar, né, nesse cálculo, né, do TCO. Eu considero 3 grandes blocos, né? Para isso a gente precisa ter variáveis muito pré-definidas, né? O exemplo do orçamento da empresa, se tiver disponível ali, ou também uma linha de produtos ou serviços que você já tenha comprado, que vão ser alinhados ali com fatos históricos, né, da sua empresa. Mas um dos pontos que eu gosto muito são as propostas muito bem definidas, para você analisar o custo total de propriedade, o seu total cost ownership, né, para quem gosta aí da parte de inglês. É importante que você tenha profissionais responsáveis por todas essas tarefas, inclusive com o propósito de analisar ali cada item daquilo. Então, por isso que o TCO, eu comento que ele vem em seguinte, né? Porque a primeira coisa que você precisa ter é uma boa RFI, uma boa RFQ, ou seja, uma boa cotação junto ao mercado, porque dessa cotação é que você vai conseguir planilhar adequadamente o seu TCO, é dessa cotação que você vai precisar entender adequadamente o que o mercado está te oferecendo. Se você tem dúvidas em relação a RFI, RFQ, RFP, RFX, todas essas RFs que são em movimentos de cotação, dá um pulo lá no site da To Be Supply ou acesse o nosso canal do YouTube. É só você procurar lá YouTube To Be Supply, vai aparecer até um nome legal lá, que é o Mesa de Compras, né? Como eu dei um apelido lá para o nosso canal, mas é o To Be Supply. É só você colocar YouTube To Be Supply, que vão ter vídeos exatamente explicando como você fazer uma RFI, uma RFQ. Deixe lá seu comentário que eu também respondo para vocês logo em seguida. O segundo bloco é a definição de custos, tá? Aí vale lembrar que os custos, cada bem ou serviço tem custos distintos, tá, pessoal? Porém, o que incide em um não vai necessariamente e não incidirá no outro, tá, pessoal? É fundamental para você realizar esse cálculo que você saiba a definição dos custos de manutenção, implementação, gasto com o pessoal, ou seja, entre outros, aí você precisa, então, saber muito bem esses custos e como calculá-los. O terceiro que eu coloco ali é o ciclo de vida, né? Decisão do período de cálculo. Além de saber os tipos de custos, nós precisamos ter em mente o período de tempo de avaliação para o cálculo de TCO, ou seja, o tempo de realização do projeto, o levantamento dos gastos mensais, por exemplo, relacionados, são valores que devem ser registrados ao cálculo dessa métrica, ou seja, você precisa entender a decisão do período de cálculo para que você possa, então, fazer exatamente exatamente o seu TCO. Agora eu vou entrar numa outra linha, e eu não vou explicá-la com toda a grandeza que ela merece, porque eu vou fazer uma outra live explicando sobre isso, mas eu queria jogar aqui para que vocês não ficassem desguarnecidos dessa informação, que é o TBO. Nós temos o Total Cost Ownership, né? O custo de propriedade, e nós temos o TBO, que é uma sigla de Total Benefits of Ownership, que em português significa ali o benefício total da propriedade. Então, vocês já devem ter imaginado ali que o TCO e o TBO
eles meio que são irmãos ali, né? O TBO, o Total Benefits Ownership em inglês, é um conceito que se refere aos benefícios totais que um bem ou serviço ele vai proporcionar ali ao seu proprietário, né, ao longo do tempo, ou seja, a sua empresa ao longo do tempo, e indo além do simples custo de aquisição. O custo de aquisição você vai fazer para você mapear todos os custos. E logo em seguida, você, como comprador estratégico, que já deve estar trabalhando com essas ferramentas, você vai fazer o TBO. Isso quer dizer, o Total Benefits Ownership, ele vai ajudar o quê? A avaliar se o tempo de gasto em uma compra realmente vai trazer resultados financeiros positivos para o seu negócio ou não. Ou seja, você vai trabalhar com o custo que você buscou ali naquele produto e você, ao mesmo tempo, vai verificar se realmente ele trará resultados dentro ali do seu período, do seu ciclo de vida. Então, é muito importante que vocês saibam que o TCO, o TBO, né, e o TCO, eles vão ser duas ferramentas complementares, tá, pessoal? E o TBO, ele vai melhorar, por exemplo, o quê? A saúde financeira da companhia, ele vai apontar qual aquisição tem um potencial para estimular a lucratividade do negócio. Ele vai aumentar a eficiência, ele vai garantir que as compras ou os itens ali de contratação de serviço realmente vão fazer diferença na hora do final ali da sua empresa. Ele vai elevar o poder competitivo, ou seja, você imagina que você está comprando algo que você, junto com a área estratégica da empresa, sabe que aquele produto ali vai estar aumentando o valor competitivo da sua empresa. Quando eu comento sobre isso, eu falo muito sobre... Eu trabalho com muitas empresas da área de celulose e papel, e hoje a gente vê que, por exemplo, uma embalagem ela é muito importante para o consumidor final, se é uma embalagem ecológica, se é uma embalagem que foi produzida ali com todo o rigor florestal que merece. Então, se vocês seguirem aí empresas como a própria Klabin, né, como uma das maiores, se não a maior empresa hoje dentro do setor de celulose e papel, você vai ver como esses projetos são feitos para entregar, então, aquele benefício para a empresa ela poder ter aquele algo a mais que as outras não têm. Porque ao você receber um produto com uma embalagem socialmente responsável, com todos os requisitos de ESG, aquele produto que está ali dentro, ele vai ser agregado com a sua percepção que legal, bacana, aquele produto ou aquela empresa me entregou algo com valor. Então, esse TBO vai ser exatamente para isso, para que ele mostre para você o benefício, né? Como que ele vai trabalhar ali o benefício e vai levar em considerações benefícios tangíveis, como eu falei para você, é uma embalagem que foi feita pela Klabin e é uma embalagem totalmente responsável, é uma embalagem que segue os rigores das normas, né? E também os intangíveis, ou seja, quando você compra algo que você tem ali, você sente que o seu produto que você comprou está inserido nos seus princípios, junto com os seus valores, é muito melhor você ter ali aquele produto associado ali à sua compra. E aquele produto vai impressionar muito mais a você. Hoje em dia, os compradores, né, nós compradores, né, de uma forma física, né, nós hoje buscamos, inclusive, produtos que estejam alinhados aos nossos valores, independente se eles são mais caros ou mais baratos em alguns momentos, né? Alguns momentos, nós, como compradores, preferimos até comprar produtos que são um pouco mais caros, mas que estejam ali dentro dos nossos valores. Então, o TBO ele vai trabalhar com isso, tangível e intangível, dentro ali do que o proprietário pode obter, né? Dentro do que você pode obter, com um aumento ali da sua produtividade, como que a sua empresa pode trabalhar ali um aumento da produtividade, na redução, inclusive, de custos operacionais, melhorias na eficiência, dentre outros aí aspectos. Então, para encerrar, pessoal, dentro dessa linha que nós tocamos aí, o TCO, né, quando a gente fala tempo é dinheiro, e hoje em dia as empresas sabem muito bem sobre isso. O TCO ele é uma ferramenta muito eficiente, junto com o TBO, junto com as análises
financeiras, né? E junto o TCO vai te dar ali, você vai conseguir mensurar o impacto ali do investimento nessa área, bem como servir, claro, para vocês como base para uma análise comparativa muito mais adequada, ou seja, entre diferentes produtos e ativos, e vai oferecer para quê? Para você diferentes alternativas estratégicas. Agora, bora comprar!